diretor de Relações com Investidores. Temos aqui comigo hoje Rodrigo Osmo, nosso CEO, e o Luiz Maurício Garcia, nosso CFO. Será parecida com as anteriores. O Luiz vai falar sobre os destaques operacionais e financeiros, e quem tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta é só levantar a mão e faremos a moderação conforme a ordem das perguntas do nosso Q&A. Passo a palavra para o Luiz. Luiz, por favor, pode seguir com a apresentação. Obrigado, Léo, e bom dia a todos, pessoal. Bom, dando sequência aqui, passando por alguns destaques do TRI, eu acho que nós tivemos alguns, de novo aqui, né, alguns recordes reconhecidos aqui, principalmente um recorde de receita, um recorde de EBITDA também, e a companhia continua tendo uma trajetória muito satisfatória e muito consistente, principalmente, do crescimento do lucro, né? Então nós vamos aqui à frente falar um pouquinho de como vem sendo esse comportamento do lucro líquido ao longo dos últimos trimestres na análise dos últimos 12 meses, né? Com isso, o nosso retorno sobre patrimônio ele já ultrapassa 38%, e o nosso ROS, também como veremos à frente, já está no patamar de 39%. Números bastante satisfatórios e bastante elevados, que nos colocam num patamar de rentabilidade muito adequado. Sobre a geração de caixa, isso também foi, eu acho que, um outro grande destaque do TRI. Tivemos uma geração de caixa de 77 milhões, já excluindo o impacto da recompra e também do aumento de capital Alea. E, por fim, essa forte geração de caixa contribuiu para que o nosso indicador de alavancagem, né, que também é base, parâmetro para alguns covenants de dívida, ficasse negativo, que é o indicador de dívida líquida corporativa sobre patrimônio, em 15%, o que indica uma posição de caixa líquido quando olhamos na ótica do endividamento, tomando como base apenas a dívida líquida corporativa. Eu acho que outros dois importantes destaques aqui no lado financeiro foi a conclusão da nossa 13ª emissão de debêntures lastreadas num CRI, e essa foi uma emissão de 300 milhões e ela consequentemente já endereça toda a nossa necessidade de captação até o final de 2026. Isso significa que a companhia só precisa retomar ao mercado de capitais para uma nova captação de dívida ou outro instrumento apenas em 2027 ou no momento que o mercado se mostra mais oportuno. Então isso nos traz um conforto para só retomar o mercado quando este se mostrar ainda mais atrativo do que está agora, né? É importante colocar também que essa emissão foi o patamar mais baixo de captação desde 2021 e nós esperamos que essa tendência de queda, assim como a melhora do nosso rating de crédito, siga evoluindo para frente. Então acho que esse tempo que nós temos aqui para acessar o mercado também vai em encontro a isso. Também liquidamos em setembro a segunda integralização da última sessão de venda de carteira de recebíveis, no valor de 69 milhões. E então, acho que do ponto de vista de estrutura de capital e prazo de vencimento de dívidas, nós estamos com um patamar bem confortável. Acho que aqui é importante colocar, né, o volume de lançamentos do terceiro TRI ficou um pouco abaixo do nosso objetivo. Acho que no nosso segmento é natural que alguns atendem a uma empresa que ela, via de regra, lança tudo que tem apto a lançar, né? As únicas exceções, normalmente, de projetos que já têm a obtenção do registro de incorporação e não foram lançados, são projetos faseados que eles dependem de fases anteriores serem vendidas para que a gente lance uma fase nova. Mas fora isso, a companhia tem como premissa sempre lançar tudo que é possível e, naturalmente, por prazos de aprovação ou qualquer outro evento exógeno, isso acaba escorregando um pouco. Mas, de qualquer forma, a nossa expectativa para o quarto TRI desse ano é um lançamento acima de 2 bilhões, até colocando em consideração aqui o projeto Canoas, que também deve ser lançado, né, na Alea no quarto TRI, já que ele está em fase finais de obtenção das licenças. Então, esse gráfico também de tanto lançamento quanto vendas, nossa expectativa é que ele continue crescendo agora e a gente chegue num patamar de 6 bilhões em lançamentos no ano fechado 2025. Acho que outro importante fator aqui para mencionar
além de todo o programa Minha Casa Minha Vida, os programas estaduais de cheques, alguns programas municipais também de apoio ao programa, acho que um outro evento importante que deve nos ajudar também no ano que vem é a isenção do IR, como recentemente aprovada no Senado, e agora vai para a sanção. Então, acho que esse vai de encontro ao fato que a companhia vem crescendo na faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, como nós vemos nesse gráfico, e essa tendência deve continuar ao longo de 2026. Então, esse é mais um evento importante. Então, para 2026, lembrando, nós temos a expectativa do ajuste na curva de subsídio, isso traz um benefício também, principalmente para a faixa 1, e a isenção do IR traz um benefício principalmente no faixa 3. Ou seja, então o posicionamento da Tenda, de continuar sendo muito forte e muito relevante na faixa 1 e estar crescendo na faixa 3, acho que a gente tem dois eventos que tendem a continuar ajudando esses dois extremos do programa. E a faixa 2, ela já tem uma dinâmica importante, que também se beneficia, de certa forma, com a isenção do IR. Ou seja, então esse balanceamento entre as faixas, acho que é algo que nos ajuda aqui para o ano que vem também. Sobre pró-soluto e margem, então, no último TRI, nós aumentamos um pouco a concessão de pró-soluto, como já vínhamos sinalizando. A queda do volume de cheques, ela está por trás disso aqui, então no terceiro TRI, até o terceiro TRI, o nosso volume de cheques havia sido recorde, e no terceiro TRI reduziu, e naturalmente a gente compensou parte disso com o aumento do pró-soluto pós-chaves, mas ainda assim dentro daquele patamar que nós já vínhamos sinalizando entre 8% e 10%, que nós entendemos ser o patamar sustentável, pelo menos no cenário atual, de pró-soluto pós-chaves. Então, seguimos com uma disciplina financeira elevada nesse aspecto, uma disciplina de crédito também bastante restritiva, e a nossa expectativa é que esse volume de pró-soluto pós-chaves navegue entre 8% e 10%, como foi o caso aqui no terceiro TRI. Sobre margem de novas vendas, acho que a gente tem visto já pode até seguir para o próximo, Léo, uma estabilidade nas nossas margens. Então a margem recorrente do segmento Tenda, margem bruta ajustada, recorrente do segmento Tenda, já há alguns trimestres navegando nesse patamar aí de 36,5%, e nós entendemos que esse é o patamar adequado e onde a Tenda, o segmento Tenda, deve navegar daqui para frente. Nós sinalizamos para o mercado que uma vez chegando nesse patamar de margem, e de novo, esse patamar de margem aqui, quando nós ajustamos por questões contábeis em outros peers, seria alguma margem em torno de 38%, margens comparáveis com concorrentes de mercado. Então, uma vez chegando nesse patamar de margem, nosso objetivo foi acelerar volumes. Então, por isso que acho que vocês têm visto a margem um pouco mais estabilizada, mas está exatamente dentro da nossa expectativa de, uma vez alcançado esse patamar, priorizar o crescimento de volume. No lado da margem bruta, a Alea veio com uma margem bruta negativa, margem bruta ajustada negativa no terceiro TRI. Como nós comentamos, principalmente na mensagem da administração, e vamos abordar um pouco mais à frente, isso aqui está muito ligado ao todo o processo de reestruturação da execução das obras Alea, que passa por uma transição onde a gente está indo para um modelo mais verticalizado, assim como a Tenda já atua, que nós acreditamos ser um passo necessário, mas que ao mesmo tempo tende a colocar a Alea de volta no patamar de melhoria de margem, principalmente a partir do início do ano que vem. Então, falando um pouquinho da Alea, acho que nós tivemos aqui vários indicadores positivos, ou seja, continuamos com uma venda muito forte, uma venda bruta em torno de 900 unidades por trimestre, mesmo lançando pouco, o que mostra o sucesso da nossa força de vendas, desde que lembrando que no início desse ano, a equipe de vendas Alea passou a ser controlada, gerida pela mesma equipe de vendas da Tenda, então tem uma sinergia muito grande aqui. Então a área comercial passou a atuar como uma área comercial da holding, atendendo não só a Tenda quanto a Alea, e isso mostrou um sucesso muito grande, e a gente vem colhendo esses frutos. O próprio aumento de preço no trimestre também é reflexo disso.
e consequentemente isso aqui refletiu no VSO. Esse VSO está até artificialmente inflado pelo baixo volume de lançamentos, mas ainda assim, se o volume de lançamentos tivesse seguindo o mesmo patamar, e a gente espera que isso acelere no quarto TRI, o VSO estaria dentro do nosso range, né, considerado ideal, entre 25% e 30%. Esse volume de obras, né, ele reflete um pouco do desafio de margens da Alea. Então, foi um crescimento muito forte. Saímos de 8 obras há menos de 2 anos atrás para 33. E lembrando, né, o impacto na margem bruta, ele ainda perdura por um tempo. A gente não espera uma melhora no quarto trimestre, porque esse processo transitório ele está alinhado ao ciclo do negócio, né, ao ciclo construtivo. Então, obras novas e recentemente iniciadas, elas vão para o modelo verticalizado, que é assim como atua a Alea, mas as obras antigas, né, que já estavam em andamento, elas seguem no modelo anterior. Então, por isso que essa transição de margens não acontece tão rápido, mas, de novo, a gente vê isso acontecendo ao longo dos próximos 2 anos, né, 26 e 27. Aqui passando um pouquinho sobre despesas comerciais, gerais e administrativas, né, acho que a empresa segue em patamares eficientes, a gente não vê mudanças aqui. Acho que do lado de eficiência de venda, a gente tem tido números bem positivos e de G&A também. E aqui, como comentamos anteriormente, né, então a tendência de crescimento do lucro nos últimos 12 meses tem sido muito consistente. A gente entende que está bem aderente ao guidance de entregar lucro sem considerar o swap, né, entre 360 e 400 milhões no ano. E essa tendência de lucro trimestral acho que corrobora o nosso guidance de lucro. Mas quando nós incluímos o swap, já superamos 400 milhões. E se mantendo esse patamar do swap e somado ao guidance de lucro do ano, então isso resultaria num lucro em torno de 500 milhões, né, quando bota o guidance mais o resultado acumulado do swap até aqui. Já é um patamar de margem líquida em torno de 13%. E um ROCE, né, que não tem aqui o efeito não tem o benefício do swap, né? Então o ROCE já rodando em torno de 40% também. Geração de caixa nós comentamos, né? Então foi uma geração de caixa medida pela variação de dívida líquida mais cessão de quase 87 milhões, mas quando excluímos efeitos não recorrentes aqui ligados à recompra, dividendos e aumento de capital na Alea, a geração recorrente do TRI foi de 72. Por um lado, nós tivemos aqui um benefício da esteira de repasse com cheques que estava atrasada, né, nos estados do Ceará e Rio Grande do Sul, mas por outro nós temos aquele impacto ainda remanescente da mudança de regra da Caixa. Então acho que, mas de certa forma, ainda assim, a companhia teve uma geração de caixa muito forte e muito suportada pela geração operacional da Tenda, de 139 milhões, que foi muito forte no TRI. Consequentemente, nossa dívida líquida ficou o indicador de dívida líquida corporativa sobre patrimônio ficou em menos 15, e o nosso custo médio de dívida ele segue bem baixo, uma vez que 25% da nossa dívida está atrelada a IPCA, e o IPCA tem rodado baixo, e também 34% atrelada a TR, num patamar bem abaixo do CDI atual. Acho que guidance nós já comentamos, estamos bem aderentes aqui ao guidance, na expectativa que a gente supere o guidance de vendas até no segmento Tenda, a margem dentro do guidance e o lucro também a gente está caminhando para ficar dentro do range, então não temos aqui nenhuma surpresa. E o desafio, sem dúvida nenhuma, está na margem bruta ajustada da Alea, uma vez que nós não esperamos mudança de patamar no quarto TRI em relação ao que entregamos agora. Mas para vendas, a Alea está dentro ainda, até considerando o lançamento do projeto Canoas esperado para o quarto trimestre. É isso, obrigado e vamos para a sessão de perguntas e respostas, pessoal. Nossa primeira pergunta vem do Gustavo Cambaúva, do BTG. Cambaúva, seu microfone está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês até comentaram, o Luiz comentou aí, né, que os lançamentos no terceiro TRI foram um pouco mais fracos. Eu queria entender um pouco como é que está já esse quarto TRI, né? Se pudesse falar um pouquinho aí de outubro e talvez como que é a expectativa do TRI, se esse volume aí que talvez escorregou do terceiro, de fato o quarto TRI deve ser o mais forte da companhia do lado de lançamentos, né? E um pouco o que vocês estão esperando. E a minha segunda pergunta é em relação à margem bruta da Tenda, o Luiz também comentou, né, que, enfim, a margem bruta estabilizou, novas vendas, margem ref, enfim, já está bem estável há alguns trimestres. Eu queria entender se de fato, vamos dizer, esse é o patamar de margem que a gente deve trabalhar, ou se tem algum upside nesse número, eventualmente pensando aqui em dois motivos, né? Eu lembro que algum tempo atrás vocês tinham feito aí talvez algumas provisões adicionais, né? E estavam trabalhando com um orçamento um pouco mais conservador do ponto de vista de inflação, provisão de extras e tudo, se a gente poderia ver algum estorno disso já acontecendo, talvez no ano que vem. E o segundo ponto também é um pouco em relação àquela questão de mudança, um pouco de mix, né? Se tem um pouco mais de faixa 3, um pouco menos de faixa 1, tem aqueles amenities a mais nos projetos que vocês conseguiam capturar um pouco mais de preço, enfim, entender um pouquinho se de fato a margem deve ficar por aí ou se tem algum upside. Obrigado, bom dia. Obrigado, Camova. Eu começo aqui, depois o Osmo complementa também a parte de margens. Vamos lá. Sobre lançamentos, sim, nossa expectativa para o quarto TRI é superar o patamar de 2 bilhões, né? Então, a gente vem acelerando, é, até mesmo no segmento Alea, né, que nós seguramos para esse freio de arrumação e para esse ajuste do processo de verticalização de obras, mas até mesmo no segmento Alea, você deve ver uma aceleração não só vinda, né, do projeto Canoas, se confirmando esse lançamento, que a nossa expectativa é que se confirme, mas também de outros projetos que não apenas o projeto Canoas, tá? Então, de certa forma é isso. Lançamento, quarto trimestre, a expectativa segue sendo acima de 2 bilhões e olhando até aqui, a gente estaria dentro dessa tendência, tá? Sobre margem bruta, eu acho que a gente tem aqui alguns pontos, como você colocou, Camova. Por um lado, acho que o cenário de custos ainda se mostra favorável para o nosso modelo construtivo. Então, sim, a gente pode ter não só algum benefício da reversão de provisões eventuais, mas também algum benefício de economia de custo em 2026, que não está na conta, né? Mas hoje o cenário é que existe sim uma probabilidade que aconteça. Acho que a gente vê diversas commodities, né, num cenário de possível queda, o que teria impacto direto ou indireto para o nosso segmento, né? Então, eu mesmo estava vendo essa semana notícias sobre início da produção daquela grande mina lá de Simandu, né? E o mercado tinha uma matéria grande na Bloomberg, né, falando de queda de preço de minério de ferro, né? Então isso traz um impacto aqui indireto para o aço. Indireto que eu falo, né, olhando o Brasil aqui, né? E também tem excedente de petróleo, né? Então o petróleo está em toda a cadeia logística e indiretamente ou diretamente em diversas commodities também. Então acho que a expectativa para o lado de materiais, que você sabe que o nosso modelo construtivo é mais intensivo, ela segue muito favorável. Então sim, tem alguma oportunidade aqui. Sobre o mix de faixa 3, aqui existem dois cenários, né? Acho que tem uma safra de projetos que ele traz um benefício direto, sim, e aqui pode ter uma contribuição positiva de margem, sim. E tem outra safra de projetos que não necessariamente ele vai trazer um ganho adicional desse patamar. Por qualquer razão, seja porque, por exemplo, São Paulo
o nosso método construtivo não chega num coeficiente de aproveitamento de terreno de 10. Então, aquele terreno, né, a gente não tinha mais a mesma viabilidade ou mesmo potencial. Quando você compara uma empresa que usa alvenaria estrutural, por exemplo, mas ao colocar atributos, a gente consegue chegar na nossa viabilidade e lançar, mesmo não maximizando o potencial do coeficiente de aproveitamento desse terreno. Então, ou seja, tem casos onde o atributo, né, ele vai nos colocar na viabilidade do projeto e permitir o lançamento ou permitir a compra do terreno, né, com a nossa metodologia construtiva, mas tem casos, e sem trazer ganho adicional de margem, né, portanto, nesse patamar de 36,5%, e tem casos sim que ele vai ser um adicional. Então a gente prefere, acho que, em resumo, além da reforma tributária, né, que acho que pode trazer um ganho de margem também. Então, resumo sobre margens é que a gente nesse momento prefere ser conservador, mas olhando o cenário como um todo, né, levando tudo isso que eu coloquei aqui em consideração, existe sim, eu diria, mais risco de alta do que de estabilidade, mas a gente prefere não se comprometer com isso nesse momento. Acho que é um pouco por aí. Acho que é isso. Tá ótimo, Luiz. Obrigado, bom dia. Obrigado pela pergunta, Cambaúva. Nossa próxima pergunta vem do Herman, do Bradesco. Herman, seu microfone está liberado. Bom dia, Luiz, time. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, em relação ao processo de verticalização da Alea, né? Eu imagino que tem um investimento incremental previsto até 2026. Tá ouvindo aqui. Queria entender um pouco da ordem de grandeza do CAPEX necessário para esse processo. Essa é a minha primeira pergunta. Tá, o Cambaúva falou também, ele também, a gente não tá ouvindo. Mudou alguma coisa. Espera aí que a gente tá com um probleminha técnico. Vocês estão me ouvindo? Dá pra ver que tem uma voz no final. Vamos tentar mais um, a gente volta pro Herman. Herman, desculpa, eu não sei se é você ou a gente aqui, a gente vai chamar algum outro e... Não remove ele não, deixa coitado. A nossa volta pra você. Tranquilo. Agora voltou, Herman, pode Agora falar. foi, Herman, Pode desculpa. falar. Estão me ouvindo? Perfeito. Tá, beleza, obrigado. Duas perguntas aqui, tá? A primeira é sobre os investimentos incrementais previstos até 26 da Alea, né, no processo de verticalização. Só queria entender um pouco da ordem de grandeza do CAPEX que vocês estão olhando. E segunda é a performance de vendas, está indo muito bem, só queria entender um pouco quais a dinâmica de VSO das diferentes faixas. Essas são minhas duas perguntas. Obrigado. A primeira você pegou aí, Luiz? Porque eu não peguei. Repete a primeira, Herman, desculpa. Verticalização, Alea, né? Alguma coisa. O investimento que vocês estão prevendo para a Alea em relação ao processo de verticalização, entender um pouco a ordem de grandeza disso. Tá. E a segunda é VSO das diferentes faixas que vocês estão vendo no Minha Casa Minha Vida. Tá, eu pego a primeira, você pega a primeira. Diferente de tenda, onde a verticalização... Na verdade, como a gente produz com forma de alumínio, a gente tem que fazer um investimento, você não tem um CAPEX específico para verticalização em Alea. O que a gente precisa é contratar a mão de obra. Só que essa mão de obra que a gente está contratando ela é um OPEX que substitui o outro OPEX, que seria o fornecedor terceiro. Então não tem nenhum CAPEX vinculado à verticalização, ele é tudo OPEX, tá? Tá bom. Sobre performance de venda por faixa, a gente ainda tem tido uma performance não... Como, né, lançamentos, por exemplo, faixa 3, eles são mais recentes, então a gente tem tido ainda uma performance distinta, mas eu diria em muitos casos assim, acima da média até. Nós tivemos lançamentos, por exemplo, em Salvador, que vendeu bem mais rápido do que a nossa média. Agora tivemos aqui um lançamento recente também em São Paulo, Projeto Max Vila Sônia, também largou muito forte. Então, mas eu diria que assim, o nosso objetivo é que não haja diferença de performance de vendas entre os diferentes produtos, né? A gente até está investindo muito na parte sistêmica. Era até coincidentemente sua pergunta, né? Era até um
um debate que nós tivemos aqui internamente essa semana, a gente acompanhar os projetos cada vez mais de forma granular, né, unidade a unidade, e segregando, né, por faixa, por perfil e etc. E que essa performance seja cada vez mais linear, né, porque se a velocidade de venda estiver acima, significa dizer que a gente pode estar deixando resultado na mesa, né, deixando preço. Então, acho que o nosso objetivo é acompanhar as diferentes mix de projetos, as diferentes faixas, de forma cada vez mais segmentada, e o objetivo é ter uma mesma performance de venda em todos esses segmentos, tá? Bastante claro. Obrigado, Não, Osmo. Obrigado, Luiz. é natural, Herman. A demanda por faixa 1 é muito maior a demanda reprimida por faixa 1 e faixa 2 é muito maior do que pelo faixa 3. Então, assim, é de se esperar a gente ter um VSO maior nessa faixa do que no faixa 3. Acho que está dentro do esperado. Então. Perfeito, bastante claro. Boa sexta. Obrigado pela pergunta, Herman. Nossa próxima pergunta vem do Tainan, do UBS. Tainan, seu microfone está liberado. Bom dia, Osmo, Luiz, Léo. Eu queria explorar um pouco o tema de geração de caixa aqui, né? Acho que foi uma recuperação bem forte do que a gente tinha visto no tri passado, em especial no segmento tenda, né? Se vocês conseguirem elencar alguns pontos que justificaram essa melhora, né? Se é um nível sustentável olhando aqui para frente, ou se teve algum on-off, algum evento que foi mais concentrado nesse trimestre, né? Ou seja, pensando em quarto trimestre, né? A gente deveria ver uma magnitude, né, parecida, similar, ou até com alguma melhora do nível do que foi o terceiro trimestre. E um segundo ponto, né, aqui pensando naquela abertura de dados que vocês davam, né, de impacto na mudança de critério da Caixa e o atraso nos repasses, né, o quanto daquilo foi repassado, né, ou registrado, né, agora na ponta nesse terceiro trimestre, se conseguirem dividir com a gente se essas linhas cresceram, reduziram em alguma ordem de magnitude, acho que seria ótimo, pessoal. Obrigado. Tá bom. Vamos lá, Tainá. Acho que você sabe, né, Tainá, a geração de caixa nesse setor, ela sempre tende a ter alguma volatilidade, né? Então, por N fatores, né? E muitas vezes fatores exógenos, né? Como essa questão do atraso dos cheques, né? Então, que impactou bastante segundo tri e melhorou agora. Mas sendo direto ao ponto aqui, sobre sua pergunta, sim, a gente resolveu aquela nossa esteira de unidades não repassadas, né, de Ceará e Rio Grande do Sul. Ela chegou a acumular um volume financeiro, né, em torno de 80 milhões, e nós começamos a resolver isso no terceiro tri. A expectativa é que se resolva praticamente tudo no quarto, início do ano que vem. Então, de fato, do que nós conseguimos resolver dessa esteira de 80 milhões no terceiro tri foi algo próximo de 50. Por outro lado, como você bem colocou, o impacto da Caixa, ele é um impacto declinante ao longo do tempo, né? A gente já está chegando no final daquele período transitório, que seria um período transitório, né, em torno de 2 anos, que é o nosso ciclo médio aqui. Então, aquele impacto de mudança de regra da Caixa, ele já está no final, algo como 20 milhões. Então, seria a ordem de grandeza, né, que ele nos impactou nesse terceiro tri. Ou seja, então teria um net aí em torno de 30 milhões, alguma coisa nesse sentido, mas como eu disse, ainda assim, uma geração de caixa muito robusta, né? Aqueles 139 milhões de geração de caixa operacional, né? Da tenda teria sido algo próximo de 110, né? Então, essa ordem de grandeza. Então teve sim algum benefício, mas ainda assim a geração de caixa teria vindo muito forte e muito satisfatória, né? Acho que para que essa geração de caixa operacional da tenda cada vez mais conver total, né? Então a gente teve lá, acho que a gente depende de 2 fatores. Um é a desalavancagem, né? E a desalavancagem, ela naturalmente vem da geração de caixa, então acho que a expectativa é essa, né? O nosso objetivo é desalavancar a companhia cada vez mais. A nossa dívida líquida total sobre EBITDA já está num patamar bem baixo, de 16%, e a nossa objetivo é que isso vá para negativo, né? Ou seja, fica com a posição abaixo de 0. Então, acho que a gente segue esse processo de desalavancagem, e isso, naturalmente, isso somado à queda, à expectativa de queda da taxa de juros, da Selic, tende a fazer com que o impacto, né, da despesa financeira reduza no nosso resultado, e a gente também tem uma conversão de geração de caixa operacional para geração de caixa total cada vez maior, né? Esse é o nosso objetivo.
Sobre os próximos tris, de novo, acho que é sempre sazonal. O que a gente tem uma convicção clara aqui é que o segundo semestre de 26 a gente deve ter uma geração de caixa bem forte. Por quê? Por um fator que a gente já vinha falando, que é a entrega dos projetos do Pode Entrar. Então, o Pode Entrar, que são dois projetos muito relevantes, né? O Città 2.000 unidades e o Guarapiranga 1.300, onde nós somos sócios, né, da Direcional, mas são dois projetos muito relevantes que eles são, vamos dizer, deficitários em caixa, né, durante o período de execução, e eles, né, tendem a ser superavitários quando a gente estiver chegando próximo da entrega. A entrega está prevista para novembro do ano que vem, mas já no segundo semestre como um todo, esses projetos devem trazer uma geração de caixa positiva. Então, por mais que tenha a sazonalidade tri a tri, acho que a nossa tendência é ter um segundo semestre de 26 com uma geração de caixa importante. É isso. Perfeito, Luiz, bem claro. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Obrigado, Tainá. Obrigado pela pergunta, Tainá. Nossa próxima pergunta vem do Mota, do JP. Mota, seu microfone está liberado. Opa, bom dia pessoal, obrigado por pegar a pergunta. Duas também do nosso lado. Primeiro, na parte do lucro líquido, né? Vocês comentaram aí que vocês estão otimistas em atingir o guidance do ano, né? Esses 360, 400 sem swap. E só entender se não, aqui parece pra gente que tem bastante upside risk, né? Vendo o nível de receitamento que vocês estão fazendo, nível de margem, né? Assim, obviamente a Leia ainda talvez vai ser um drag, mas fazendo a conta, né, tirando o swap, talvez daria aqui uns 80 milhões que sobram para o quarto tri para estar ali no guidance, e o nível que vocês estão no recorrente tá maior que isso. Só para entender aqui se tem alguma coisa no quarto tri que pode ofender um pouco esse lucro líquido. E na Alea, né, quando a gente olha, né, a estratégia, fazer esse reset aí, entender o que vocês pensam ser talvez o endgame, né? Assim, acho que foi um segmento que tem sido muito mais complexo do que o esperado, né? Desde a forma de como achar os terrenos, aprovar, achar o modelo de casa certa. Então, entender quando vocês olham aí, enfim, se vocês veem algum hard stop, algum momento em que essa iniciativa, talvez, apesar de todos os esforços, não faça tanto sentido, né, continuar lutando com ela. Só esses dois pontos. Obrigado, gente. Tá bom. Obrigado, Mota. Eu começo aqui e depois o Osmo fala sobre a Leia. Não, eu entendi o seu ponto, mas eu acho que o que explica é o seguinte, né? Quando a gente olha esses últimos 12 meses, né, que a gente está com 287 de lucro sem o swap, que acho que daí que veio talvez o ponto que você levantou, né, de 80, mas aqui é porque é últimos 12 meses, né? Talvez como o gráfico está pegando os últimos 12 meses, ele pode ter levado a esse teu ponto, né? Mas quando a gente olha acumulado do ano, sem ser últimos 12 meses, ou seja, só 9 meses, aí sim a gente, então, faltaria aqui algo como 120 milhões, alguma coisa assim, 110 milhões, que é, de novo, parecido com, para chegar no piso, né? Que é parecido com o patamar que nós entregamos nesse último tri, né? Então, acho que a gente está bem aderente para entregar o guidance. Não acho que tem esse risco de a gente ficar acima dos 400, não. Mas sim, a gente pode ter, né, dado que a gente vem tendo um crescimento de receita e um crescimento de volume, consequentemente, né? Então, a expectativa é que o resultado recorrente continue crescendo tri a tri, né? E acho que o interessante é isso, né? Que somado ao resultado recorrente, a gente tem um ganho bastante expressivo do swap acumulado no ano, que uma vez se mantendo, e lembrando que parte disso aqui já se materializou, né? Porque nós já executamos parte desse swap, né? Tínhamos 10 milhões de ações, hoje tínhamos 12 milhões de ações, desculpa, e hoje nós temos 7. Então, um grande pedaço já foi, 5 milhões de ações já foram. Então, ou seja, parte desse resultado do swap ele já não tem nem mais risco, né, independente do preço da ação, porque ele já foi de fato materializado. Então, ou seja, o resultado recorrente dentro do guidance, mais o que é 360 a 400, mais o resultado do swap já nos coloca no patamar de 500 milhões, né, de lucro para o ano. Então, acho que
a gente não vê risco aqui não. O Moto, com relação à Alea, eu vou quebrar a resposta em duas. Uma é se a tese de investimento a gente coloca ela em risco e se a nossa capacidade de executar essa tese ela está em risco ou não. E eu acho que a resposta para as duas é não. Com relação à tese, quando a gente começou essa jornada lá uns 5, 6 anos atrás, a visão que a gente tinha é que 70% do mercado brasileiro, que era um mercado por casas e não por apartamentos, não era atendido. E porque os players não tinham condição de executar essas casas na escala necessária, dentro de um custo e com qualidade. Essa tese permanece. O 70% do mercado continua sendo mercado de casas. E de lá para cá, eu acho que a gente acabou se deparando com duas coisas que são muito poderosas e que reforçam a tese. A primeira delas é a reforma tributária. Porque a reforma tributária, ela transformou um negócio que tinha um resíduo tributário muito grande, que era um negócio da industrialização, que é um negócio de Alea, em algo que deixou de ter resíduo tributário, porque agora a gente vai se acreditar de tudo isso. E um negócio onde você tinha vários incentivos à informalidade e a produzir no canteiro, e isso também deixou de existir. Então a reforma tributária, ela traz, quando ela tiver em potencial pleno, ela é um vento de cauda muito poderoso para a tese da industrialização no Brasil. E o outro componente é que de lá para cá, e o Covid foi muito importante, né, nessa mudança estrutural, a escassez de mão de obra. A escassez de mão de obra é uma tendência global, a escassez de mão de obra na construção civil. O Covid acelerou isso de uma forma muito relevante. Se você conversar com todos os players, eles vão te dizer que isso é um dos principais fatores de preocupação deles hoje. E o que acontece é que a quantidade de mão de obra que a gente precisa no canteiro com a Alea, ele é um infinitésimo de uma obra tradicional. Eu vou fazer uma comparação. Se a gente compara Tenda, que é provavelmente hoje o player que tem o menor componente de mão de obra numa unidade produzida, ela precisa de 3 trabalhadores para produzir uma unidade em um mês. A Alea, em regime, vai precisar de meio. Então a Alea vai precisar de 1/6 da quantidade de mão de obra que Tenda precisa hoje. E Tenda é o melhor player do mercado. Então, estrategicamente, a tese de Alea hoje é uma tese ainda mais poderosa do que era quando a gente começou lá atrás. Daí vem a segunda pergunta. Tudo bem, mas a tese pode ser muito poderosa e vocês podem estar chegando à conclusão que operacionalmente não vão conseguir endereçar essa tese. A gente não tem de forma alguma essa percepção. Se a gente pegar o que está acontecendo agora, eu brinco que a gente está vivendo production hell. Quem já leu a história da Tesla sabe que teve um momento em que eles viveram o production hell, onde eles tinham uma tese muito poderosa que precisava que eles entregassem 5.000 carros por semana e eles não conseguiam produzir nem 2.000 carros. Então era essa a diferença entre os 5.000 e 2.000 carros que estava matando os econômicos da companhia. E eles apelidaram isso de production hell. É isso que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está se deparando com as dificuldades do dia a dia de colocar de pé essa operação que tem componentes muito inovadores. Só que tem uma ótima notícia do nosso lado, que a gente entende que o maior desafio que a gente tem para vencer esse production hell é a gente conseguir fazer a verticalização de 100% das atividades do canteiro. E a gente tem o melhor professor do mundo para fazer isso acontecer, que é a própria Tenda. A Tenda é a única empresa que é 100% verticalizada no canteiro, dentre as empresas de capital aberto. E quando a gente olha o desafio de Alea e vê o desafio de Tenda, o que Tenda entrega hoje num canteiro de obras Tenda, a gente entende que é bem mais complexo do que aquilo que a gente precisa fazer em Alea. Obviamente, Tenda tem 15 anos de curva de aprendizagem nas costas, mas ela pode upload esses 15 anos em Alea, e é isso que a gente enxerga fazer. Então, hoje, o cenário de um hard stop, da gente pegar e pull the plug na tese de Alea, não parece ser algo do horizonte, porque o investimento que a gente hoje está fazendo um investimento muito além daquilo que a gente entende razoável. A queima de caixa de Alea desse ano foi algo que foi uma decepção para a gente.
a gente não deveria operar, né, nesse patamar de investimento, mas imaginando que a gente traga isso para um patamar muito menor do que tem sido até agora, o investimento anual em Alea parece pequeno frente ao potencial que ela tem de geração de valor, que é tremendo. Então a gente hoje não está com esse hard stop no horizonte. Super claro. Obrigado, Altman. Obrigado, Luiz. Obrigado, Mota. Obrigado pela pergunta, Mota. Nossa próxima pergunta vem do Matheus de Santander. Matheus, seu microfone está liberado. Matheus? Acho que o Matheus está no mudo aí. A gente vai pro próximo. Matheus, a gente não está te ouvindo. Eu vou liberar o próximo, depois eu retorno a você. Nossa próxima pergunta vem do Mazini do Citi. Mazini, seu microfone está liberado. Mazini, cadê o Mazini? Agora foi, pessoal. Acho que demorou para aparecer aqui o botãozinho. Vai lá. Oi, Osmo, Luiz. Não, acho que você botou no mudo aí, Léo. Ah, voltei, Vai pessoal. lá, vai lá. Então, a primeira é sobre o projeto Titã, né, que está com uma margem bruta baixa em 1,8. Quais motivos, então, dela estar tão baixa, né? Pode entrar, a gente sabe. E aí, mas vocês comentam que acham que mais para frente essa margem deve subir para 15, devido a uma correção monetária de contas a receber. Então, se puder dar mais cor, né, de como é que vai se dar essa subida para 15 e a correção monetária, essa é a primeira. E a segunda, sobre também a Alea e o break-even lá em 27, como é que vai funcionar então a mão de obra própria, né, em toda a operação? Ela vai respeitar um raio de atuação e ficar viajando entre as praças on-site, ou vai ter gente em toda a praça on-site, né? E se vai ser bem parecido com o que já tem, né? Imagino que sim. Então, como é que exatamente você vai ter que ter realmente funcionário em várias praças pelo interior de São Paulo? Como é que vai funcionar isso? Obrigado. Vamos lá, Mazini. Bom, então sobre citar, tem dois efeitos aqui que estão impactando essa margem, né? Nós falamos até sobre um deles, que é no lado de custo no tri passado, mas ele continua nesse tri, né? Que o citar, como colocamos anteriormente, né? Uma obra de 2.000 unidades, muito grande, em que a gente tem um prazo de entrega curto, né? Ela começou no início desse ano e o prazo de entrega é novembro do ano que vem para a execução de 2.000 unidades, né? E é uma obra até diferente do nosso padrão, por ser o pode entrar, a parte de piso, etc. Enfim, tem uma parte adicional de execução até além do que nós fazemos normalmente. Mas dito isso, o grande desafio aqui foi nessa parte de estrutura. Nós trouxemos jogos de formas a mais para esses projetos para ter um ritmo de concretagem acima do que seria, vamos dizer, o que a gente faria tudo mais constante. Então, esse ritmo de concretagem acima, ele tem trazido custos adicionais, né, que a gente entende, tanto de concretagem, né, a gente paga uma taxa adicional para ter um volume de concretagem acima, né, até do que seria o previsto, quanto em mão de obra, né? Então, a gente também, durante essa fase de estrutura, tem incorrido em um custo acima, vamos dizer, do previsto, por a gente pagar adicionais noturnos e etc., né, chamando, né, ou adicionais de produção nessa parte de estrutura. O lado bom é que essa parte de estrutura já está finalizando, né, pelo menos esse adicional da estrutura, e além disso tem a correção monetária que entra em outubro. Então esses dois fatores somados, né, a correção monetária, que a gente tem um novo patamar de preço, né, para esse projeto, e o lado de custo, que a gente deixa de ter esses custos adicionais, fazem com que esse projeto volte a ter uma margem de 15. Então, ele, somado ao Guarapiranga,
né, que tem uma margem até superior a isso, os dois juntos acho que deveriam voltar para aquele patamar de 20%. Mas é isso. Então esse projeto ele sim volta para esse patamar de 15% que nós sinalizamos, e quando a gente soma os dois, a gente deveria ver aquele patamar de 20% que foi sinalizado quando do início desses projetos. Com relação à verticalização de Alea, imagina o seguinte, Mazini, em regime a gente deveria ter uma equipe de 50 pessoas por mancha construtiva, essa seria a equipe de vertical de Alea. Então imagina que a gente tem Ribeirão, é uma das manchas construtivas de Alea que permanece sendo a principal mancha hoje da companhia. Então, obras num raio de 60 km de Ribeirão Preto, elas seriam feitas, a nossa equipe vertical toda seria alocada em Ribeirão, são moradores de Ribeirão, então até 60 km de Ribeirão eles iriam e voltariam todo dia de um fretado. Acima de 60 km, muito provavelmente essas pessoas seriam alojadas, iriam na segunda de manhã e voltariam na sexta no final do dia. Só que quando a gente pega a mancha de Ribeirão, do que a gente vai lançar na mancha de Ribeirão, alguma coisa como 70%, 80% dos lançamentos são cidades que estão num raio de 60 km de Ribeirão Preto. Então, numa parte entre 20% e 30% dos lançamentos teriam esse custo adicional, que seria o custo do alojamento. Mas é exatamente a mesma mão de obra, é a mesma lógica de continuidade que a gente tem em Tenda hoje. Claríssimo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado, Mazini. Obrigado pela pergunta, Mazini. Nossa próxima pergunta vem da Fanny do Santander. Fanny, seu microfone está liberado. Opa, oi pessoal, tudo bom? Matheus aqui, na verdade. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, Agora sim. estamos Ah, ouvindo. tá, obrigado. Tive alguns problemas técnicos aqui. Bom, acho que do nosso lado, eu queria entender um pouco sobre a curva de subsídios, né? Então, semana que vem a gente deve ter aí uma reunião do Conselho Curador que eles devem votar uma melhora dessa curva, né? E pelo que a gente tem ouvido, vai ser uma melhora relevante aí. Então, queria entender um pouco do lado de vocês, o que vocês estão esperando, né? E o que isso pode impactar positivamente aí na operação de vocês. Vocês acham que daria para reduzir um pouco mais de pró-soluto, aumentar a VSO, enfim, entender um pouco a cabeça de vocês. Obrigado. Eu pego essa aqui, Matheus. A gente quantificando mais ou menos o impacto dessa curva para a gente. No faixa 1, a curva que deve ir à votação no Conselho Curador, ele teria um impacto médio de R$ 5.000 a mais de capacidade de compra do cliente faixa 1. Como faixa 1 é mais ou menos metade das nossas vendas, então, na média, a gente deveria ter um incremento de R$ 2.500 na capacidade de financiamento dos clientes. A gente não tem uma decisão específica o que a gente vai fazer com esses 2.500 de capacidade adicional de pagamento, mas claramente isso traz uma margem de manobra para a gente. A gente pode ganhar margem em alguns projetos, a gente pode acelerar a velocidade de venda em outros projetos. Isso é uma boa notícia, obviamente, para a companhia. E a gente vê estamos bastante entusiasmados com essa votação aí semana que vem. Ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta, Matheus. Nossa próxima pergunta vem do Igor Altero, da XP. Oi. Igor, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Sim. Ótimo. Bom, 2 pontos aqui do meu lado, né? Primeiro, entender um pouco sobre, né, isenção do IR, né? Na cabeça de vocês, o quanto que melhoraria, né, a dinâmica de affordability, né? Poderia impactar aí, né, vocês positivamente, além dessa questão, né, das melhorias que você acabou de colocar do programa aí, né? O que seria mais relevante, né? Talvez fazer essa comparação aí seria legal. E entender um pouco como é que está a cabeça de vocês, né, para endgame de tamanho de lançamento para a tenda, mais no médio prazo, né? E aí pensando se dá para a companhia continuar crescendo, gerando caixa ao mesmo tempo, né? Então entender um pouco dessa dinâmica. Obrigado. Igor, o subsídio é muito mais relevante para a gente do que a isenção de R. A isenção de R tem um impacto, sim, até a gente pôs na apresentação o que a gente imagina que é o impacto por faixa de renda. Dentro do segmento faixa 1, ele é um impacto relativamente pequeno, porque já era um extrato
de renda que não pagava muito imposto de renda. Para o faixa 2 a gente tem um impacto um pouco maior, que chega a praticamente um salário por ano, né, de impacto, mas não é um recurso que está 100% direcionado pelo comprador para aquisição de imóvel. Melhora a renda disponível dele, mas essa renda disponível compete com vários outros usos. Enquanto que o subsídio não, o subsídio ele é carimbado para habitação, e o impacto ele é um impacto muito relevante, né? R$ 2.500 na média para a empresa como um todo e R$ 5.000 para o faixa 1. Então, dentre os dois, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o subsídio. Tá? Graças a Deus eu não preciso escolher um. O Brasil tem jogado a favor da gente. Com relação a endgame de tamanho de tenda, a gente, essa é uma operação hoje que está numa ordem de 20, 22, 23 mil unidades por ano. A gente entende que nas praças que a gente atua e nas praças que a gente já iniciou a operação, Campinas, Curitiba e João Pessoa, se a gente soma isso tudo, a gente entende que um tamanho que é muito factível, não estressaria nada a operação da companhia, é em torno de 30 mil unidades. A gente não tem nenhum plano de acelerar rapidamente em direção a essas 30 mil unidades, mas a gente deve manter um crescimento da companhia consistente, alguma coisa próxima de 10% ao ano, nos aproximando cada vez mais dessas 30 mil unidades. Isso só segmento tenda, né? Só segmento tenda, não estou falando de Alea, obviamente. Tá claro. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Igor. Nossa próxima pergunta vem do Elvis, do Itaú. Elvis, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir? Sim. Queria explorar aqui um pouco mais sobre a Alea, tá? Sei que já foi perguntado, mas eu queria explorar um pouquinho como que vocês estão vendo, né, essas margens brutas da Alea ao final desse ciclo aí que até o Luiz comentou, 26, 27, né? Pós essa verticalização, né? Como que fica a rentabilidade da Alea em termos de margens e retornos, né? E explorar também até um pouco mais sobre médio prazo, especificamente 2026 para a Alea, né? Como que vocês estão vendo, né, esse incremento de OPEX que o Osmo colocou aí, como que isso pode repercutir em termos de resultado pela frente, e a resultante disso com o fato de que vocês devem sair com um projeto no Rio Grande do Sul, provavelmente deveriam ter margens melhores, então entender resultante ali de margem bruta ao longo de 26 e em termos de resultado também. Se puder ajudar a gente a pensar sobre isso, seria bom. Obrigado. Boa pergunta, Elvis. O meu foco no curto prazo não é margem, ele é a estabilização do caixa e o break-even do caixa e a estabilização da operação na ponta, né, através da verticalização. Para a gente fazer isso, a gente vai tomar as decisões que forem necessárias, incluindo reconhecer qualquer problema que a gente identifique muito rapidamente na contabilidade para a gente ter a visibilidade do que está acontecendo. Então, as margens de Alea para o quarto trimestre para 2026 devem ser margens ruins. Só que a minha expectativa é que vocês enxerguem que o caixa está numa tendência de melhora muito significativa. Então, esse é o nosso objetivo de curtíssimo prazo. O que é o endgame? O endgame de rentabilidade para o setor que a gente atua hoje, para o segmento que a gente atua, que é um segmento focado em faixa 1 e faixa 2, a gente deveria buscar em regime, quando a gente estiver estabilizado, algo próximo de uma margem bruta de 30%. Tá? 29% a 31%. É uma margem bruta menor do que tenda. Por outro lado, e essa é uma tese que a gente ainda vai querer testar, a gente vai testar o potencial de Alea atuar num extrato de renda maior. Porque hoje, da mesma forma que você tem pouquíssimos players, talvez a Pacaembu atuando no faixa 1 e faixa 2 para casas em cidades médias e pequenas, você não tem nem a Pacaembu, você tem nenhum player atuando no segmento faixa 3 e 4 para casas nessas cidades, porque para o segmento faixa 3 e 4, a escala, enquanto a Pacaembu consegue operar muito bem em empreendimentos de 600, 700 unidades em algumas praças, que são praças maiores, Ribeirão Preto, Piracicaba, essas mesmas praças maiores
um projeto faixa 3, faixa 4 teria que ser um projeto muito menor. E aí a escala de produção, nem este player que tem atuado com sucesso, a Pacaembu, consegue executar. Então a gente entende que talvez exista, e a gente vai testar essa tese, possivelmente já em 2026, de que esse extrato faixa 3 e 4 para casas, esse é um segmento que realmente tem nenhum player atuando, e a gente acredita que poderia ser o dono natural. Esse extrato de faixa 3, 4 provavelmente tem uma margem bruta maior do que esses 30% que eu te falei. Se puder só fazer um follow-up sobre 2026, né? O que vocês estariam vendo ali em termos de rentabilidade, quando a gente olha o on-site, na prática, ele segue crescendo muito, né? Em termos de resultado, bottom line, né? Entender como que a Alea, ela poderia repercutir, né, nesse resultado consolidado, dado esse incremento a curto prazo, assim, só entender mais esse 2026. Tá, o resultado, se a gente pegar o resultado isolado de Alea em 26, eu não tenho número para te dar e nem poderia te dar, porque a gente não tem um guidance, ele não vai ser um resultado bom, mas a nossa expectativa é que ele não seja material dentro do consolidado, tanto do ponto de vista de caixa quanto do ponto de vista de lucro, tá? Que realmente a materialidade disso seja muito menor do que foi em 2025. Tá claro. Perfeito, Osmo. Obrigado. Bom dia. Obrigado pela pergunta, Elvis. Nossa próxima pergunta vem da Carla Graça, do BOFA. Carla, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer uma pergunta. Eu tenho duas do meu lado. Então, primeiro eu queria falar do tópico de dividendos. Então, dada essa forte geração de caixa que vocês comentaram e a melhora na alavancagem, né? E agora considerando também a implementação do novo imposto sobre os dividendos, vocês avaliam ajustar a política de distribuição? E existe uma intenção de talvez até aumentar o pagamento ainda esse ano? E o meu outro ponto é que eu queria falar um pouquinho de Minha Casa Minha Vida cidades também. Então, como vocês comentaram também, algumas cidades vêm mostrando alguma dificuldade com repasse e alguns programas até parando de dar o subsídio por completo, né? Então, se puderem falar como que vocês estão vendo isso, dar uma cor de quanto esses auxílios representam do preço e se caso esses programas desacelerem ainda mais, se vocês conseguirem aumentar o pró-soluto para manter o mesmo patamar de preço nessas regiões. Obrigada. Tá bom, vamos lá, Carla. Sobre dividendos, nós tivemos um anúncio de dividendo intercalar no último trimestre, né? E o que ocorre agora é que, como a Tenda veio de um período de prejuízo lá atrás, né, 2021, 22, 23, a nossa reserva de capital, ela em algum momento ela ficou zerada, né? Nós tinha até um prejuízo, nós integralizamos, né, e zeramos esse prejuízo. Mas o fato é que a reserva de capital ela ficou pequena, porque ela nem chegou, como nós zeramos, né, a reserva já em 2024, então, e tivemos alguma distribuição, então esse patamar, né, o nosso patamar de lucro em 2024 foi de 100 milhões, né? E a gente distribuiu alguma coisa em cima disso, o restante constituiu uma reserva e nós anunciamos 50 milhões agora, né? No segundo tri, né? Não agora, mas no segundo trimestre. Então, o fato é que nós não temos reserva disponível atualmente para fazer um anúncio ainda esse ano. Nós precisamos aguardar a Assembleia Geral Ordinária, né, do ano que vem, que fará a destinação do lucro de 2025, para aí sim constituir novamente reserva e poder anunciar dividendos. Então, infelizmente, nós não temos, né, reserva para distribuições adicionais esse ano. Tá? Mas, ainda assim, sobre aumento, né, independente do momento, né, assim, olhando para frente, eu acho que em um primeiro momento o nosso foco está na desalavancagem, né? Então, seguir essa rota que nós já estamos de desalavancar a companhia, para só num segundo momento, que eu acho que isso vai estar mais para o final de 26, falar em dividendos extraordinários acima do lucro, né? Então, lembrando que sobre o resultado de 2025, nós devemos declarar na AGO, então, pelo menos 25%, né, que é o mínimo obrigatório,
mas esses 25% já vão ser em cima da base de lucro que inclui o lucro do swap também, porque ele foi um lucro contábil e caixa também, né? Parte dele já teve o efeito caixa até. Então isso já eleva a nossa base de distribuição de dividendos para 2026 relacionado ao lucro de 25. Mas de novo, o dividendo complementar ao intercalar já anunciado, ele só vai ser efetivamente confirmado na Assembleia Geral Ordinária de 2026, tá? Sobre Minha Casa Minha Vida Cidades, eu começo aqui, depois o Osmo continua. Nós vimos, por exemplo, o Rio Grande do Sul retomou o programa de cheques agora, em outubro. Então, acho que o volume de cheques, né, ele, por exemplo, chegou a impactar 1/3 das nossas vendas, né, no segundo TRI, principalmente por São Paulo, né, mas quando você olha o segundo TRI, Ceará e Rio Grande do Sul já vinham reduzindo, o terceiro TRI foi zerado, né, e agora voltou. Acho que esses programas, né, existem expectativas de novos programas, por exemplo, tenho conversas, né, sobre Bahia e outras regiões, mas eu acho que, de forma geral, ele vai sempre ter uma oscilação e o impacto dele, né, se a gente vai, o que vai ser o impacto, quanto a gente vai conseguir reduzir de preço absoluto, vai depender muito do caso a caso, né, qual é o mix, qual é dessa cidade que nós estamos atuando e etc, né. E eu acho que sobre o pró-soluto, como nós falamos, né, a ideia é sim que ele tem uma certa flutuação em função desse volume de cheques, né, que nós compensamos, e ele deve navegar entre 8 e 10, né, no cenário atual. Então a gente não espera que fique acima de 10, mas também a gente não vê ele abaixo de 8, como aconteceu no segundo TRI. Então a expectativa é que ele fique por aí. Não sei se você quer... Pessoal, o Luiz falou, no segundo TRI a gente teve mais ou menos 35% das unidades vendidas eram com cheques. No terceiro TRI esse número caiu para uns 25%. O que aconteceu no terceiro TRI? A gente parou de vender no Ceará com cheque, porque o operacional não estava funcionando, e os cheques do Rio Grande do Sul acabaram. No quarto TRI, a gente tende a retomar a venda com cheques no Rio Grande do Sul, porque o programa voltou agora no Rio Grande do Sul. Então, a tendência não é de um decréscimo. Na verdade, no quarto trimestre, a gente até deveria ter uma recuperação com relação ao terceiro TRI. Quando a gente olha o ano que vem, o ano que vem é um ano eleitoral, né? Todos os programas, eles são programas estaduais, eles não são programas municipais. E os governadores vão estar lá disputando reeleições ou trazendo seus candidatos. Então, não parece um ano onde a gente vai ter uma redução relevante de cheques. Até diria que é possível que a gente tenha, a torneira abra um pouquinho para os cheques com relação a 25. Ficou muito claro, obrigada. Obrigado pela pergunta, Carla. Nossa próxima pergunta veio do Rafael do Safra. Rafa, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Eu tenho 2 pontos aqui também. O primeiro, eu queria abordar um pouco mais venda de carteira, agora que vocês emitiram esses 300 milhões de debênture, ver se vocês ainda veem sentido, se estão conseguindo ver taxas atrativas, ou agora, dado a alavancagem mais baixa da companhia e a posição de caixa mais forte, não deveria ser algo mais recorrente. E o segundo, eu queria abordar um pouco mais a representatividade da Praça de São Paulo, agora nos lançamentos futuros. Considerando que deve ter essas mudanças agora na próxima reunião do Conselho Curador, né, além da melhoria da curva de subsídio, melhorar as faixas 1 e 2, acaba ficando mais fácil de viabilizar os empreendimentos aqui. E aí queria entender assim, o quanto vocês estão imaginando que São Paulo deve representar do mix de lançamentos. Obrigado. Bom, Rafael, eu começo aqui e depois o Anjo vai para a segunda pergunta, então. Sobre venda de carteira, Rafa, quando nós anunciamos essa última operação, em meados do ano, era uma operação continuada, né, de 6 meses. Ela tinha uma janela, nós fizemos até para evitar, né, custo de estruturação, custos de custos de emissão, que normalmente fazem parte desse tipo de operação, né, seja uma emissão de CRI corporativa ou CRI pró-soluto, né.
nós fizemos um modelo de captação continuada. Tem empresas fazendo FDIC, etc., né? A gente está estudando todos esses modelos, mas esse foi nessa forma. Então, e a previsão seriam 3 integralizações, né? Então, teve uma primeira em junho, teve uma segunda agora em setembro, e a expectativa é que haja uma terceira em dezembro. Então, essa terceira de dezembro seria menor, no mesmo patamar que foi a de setembro, né? Então, a expectativa é essa. Olhando para 2026, você está certo, né? Como tem o cenário de expectativa de geração de caixa, e a gente também já está super confortável em relação à posição de caixa frente aos vencimentos que ocorrem no ano, né? Então, olhando daqui para frente, né, do quarto trimestre até o final de 2026, nesses 15 meses, a gente teria algo como 300 milhões de vencimento de principal e juros. E nós já captamos isso agora no CRI que liquidou 31 de outubro. Então, a gente não precisa, de fato, ter novas vendas de carteira e nem de nenhum tipo de emissão ao longo do ano que vem, né? Considerando que nós já teremos essa terceira tranche, né, do CRI pro Soluto em dezembro, como eu mencionei. Então, assim, a gente só deve vir a mercado se de fato for bastante interessante, né? Mas, a princípio, não há necessidade, né? De novo, até porque a gente, além do cenário atual, tem a própria geração de caixa da companhia. Então, hoje o cenário base é esse, tá, Rafael? Tudo bom, Rafael? Com relação a São Paulo, o São Paulo ele deve ser a praça menos beneficiada com a mudança da curva de subsídio, porque São Paulo é quem tem menos participação do faixa 1 nas suas vendas. Por outro lado, em São Paulo é a praça onde a Tenda tem maior potencial de crescimento, porque quando a gente pega a nossa participação de mercado em quase todas as nossas operações, com exceção de Rio e São Paulo, a gente é o líder absoluto com mais de 50% de participação de mercado. São Paulo, a gente era líder de segmento há 5 anos atrás, e alguns players, principalmente o de alvenaria estrutural, Vivaz, Cury, Plano, eles ganharam uma representatividade muito grande porque eles conseguiram implantar, esgotar mais o coeficiente de aproveitamento do terreno do que a Tenda nesses mercados. Mas a gente está trabalhando arduamente, a gente vai vir com boas surpresas aqui, e a gente acha que a gente está desenvolvendo um produto ultra competitivo para São Paulo. E a gente acha que o nosso market share natural em São Paulo é maior do que o market share que a gente tem hoje. Então, eu espero que o crescimento de São Paulo aconteça não por mudanças no programa, mas sim por mudanças na nossa competitividade com relação à capacidade de implantação nos terrenos, tá? Não, perfeito, pessoal, ficou super claro. Bom fim de semana. Obrigado pela pergunta, Rafael. Lembrando que para mais perguntas, basta levantar a mão. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o Osmo para as considerações finais. Léo, você consegue colocar uma página da apresentação aí? Não? É fácil? Ou eu fiz esse negócio de... Quem sabe faz ao vivo, deu tilt aqui. Peraí. Só um segundinho. A do Rossi, você tem como colocar? Essa aí. Boa. Só um segundo, gente. Consegue ver? Mas o pessoal consegue ver, não? Pode. O pessoal não vai conseguir ver. Calma. Só um segundo. Eu queria mostrar um slide aqui, mas eu não combinei com o Léo, então deu tilt. Foi? Não, eu queria falar um pouquinho desse slide da direita, que para mim ele é o gráfico mais importante aqui da apresentação. A gente começou o nosso turnaround lá em 2021 e acho que o vale em termos de rentabilidade da companhia foi o terceiro trimestre de 22. Olha o que aconteceu com a Tenda em termos de retorno sobre capital empregado de lá para cá. Não só a gente cresceu todos os trimestres no ROCE dos últimos 12 meses, desde aquele vale do terceiro tri de 22, como a gente saiu de menos 22% de ROCE para 40% de ROCE agora,
e numa tendência de crescimento. Então, assim, eu acho que o mercado ele precisa enxergar a consistência de entrega que a gente tem tido no segmento Tenda. E eu acho de verdade que a gente tem sido excessivamente penalizado em termos de preço de ação pelo que a Alea tem entregue. A Alea, ela é um ativo que tem uma opcionalidade tremenda, que eu concordo que ela tem consumido mais recursos da companhia, bem mais do que seria o ideal, e a gente vai equacionar isso. Mas em a gente equacionando, a Alea ela gera uma opcionalidade para ser uma empresa que talvez seja até maior que a Tenda no futuro. Então, eu acho que é importante. Eu queria terminar com isso, mostrando essa consistência que eu acredito que nos próximos trimestres a gente vai continuar vendo. E quando a gente traduz isso em Return on Equity, ela é ainda mais impressionante a evolução de lá para cá. Então, eu queria terminar com essa mensagem, que é esse gráfico mostrando a consistência da entrega de lá para cá, e que eu realmente acredito que a gente vai continuar tendo essa consistência no ano que vem. Isso aí, muito obrigado. Podemos encerrar. Obrigado. Obrigado, Osmo. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos pela participação do nosso call de resultados. Nós iremos agora encerrar a nossa transmissão.